Oi gente, eu vim hoje fazer uma coisinha um pouquinho diferente aqui no canal. Muitos de vocês já devem ter visto a capa do meu projeto novo, que é o Amor Plus Size, e alguns de vocês já devem ter ouvido falar dele nos diários de escrita aqui do canal desde o ano passado. As coisas ainda não mudaram muito, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, com relação a, enfim, publicação, lançamento, whatever, mas como eu citei no mês passado, eu quero muito que vocês já comecem a se familiarizar com a história, enfim, quero divulgar um pouquinho mais dela pra vocês. E aí eu tive essa ideia de fazer uma leitura do primeiro capítulo em vídeo. Provavelmente vai ficar um vídeo um pouquinho longo, então eu sugiro que se você tiver paciência pra me escutar lendo o primeiro capítulo, deixe esse vídeo rolando, vai escutando e não precisa ficar olhando pra minha cara, tá? Porque eu provavelmente vou estar só com a cara concentrada no papel. Se você não conseguir sobreviver até o final do vídeo por qualquer motivo, eu também vou deixar um link aqui na descrição do vídeo pra você ler o primeiro capítulo por escrito, porque eu não sei qual a qualidade da minha leitura. Mas de qualquer maneira eu espero que vocês gostem, tanto do capítulo quanto da minha leitura. E bora lá. Amor Plus Size, capítulo 1. É melhor a gente correr, porque senão a Maitê vai comprar a cantina inteira e a gente vai ficar chupando o dedo. Ouvi a vozinha aguda e desagradável da Maria Eduarda logo atrás de mim. Fiquei vermelha feito um pimentão, mas não respondi nada. Fazia muito tempo que eu tinha desistido de responder às provocações dela. Desde que ela tinha entrado na minha classe, quando nós duas estávamos na 4ª série, a Maria Eduarda me pegava pra Cristo. A necessidade dela de me pisotear só tinha piorado com o tempo, conforme as nossas diferenças aumentavam. Éramos tão opostas quanto era possível ser. Enquanto eu já muito tinha passado da marca dos 90 quilos, ela ainda conservava os seus 50 com perfeição. Os olhos dela eram tão castanhos quanto os meus eram verdes. O cabelo loiro tão fantástico e liso quanto o meu era ondulado, castanho e sem vida. Ela passava as tardes fazendo a unha e assistindo Gossip Girl, enquanto eu preferia roer as minhas e assistir Game of Thrones. Essas diferenças não seriam nada se ela não fosse uma pessoa tão horrorosa. Mesmo assim, eu tentava ao máximo não retribuir cada punhalada que ela me dava todo santo dia. Não que eu não quisesse dar um soco no meio daquele focinho magrelo dela, claro. Mas diferente dela, a minha mãe tinha me dado alguma educação. Esperei que ela e a coja de varetinhas passasse, e só então saí do lugar. Mal levantei e tropecei, caindo quase de cara no chão. Os meus poucos colegas, ainda em sala, riram de mim e foram embora. Olhei para os pés e vi o cadarço desamarrado. Maldito. Eu gostaria muito de ter um daqueles tênis com velcro ao invés de cadarços. Pacientemente me sentei e puxei outra cadeira para dar apoio. Amarrar os tênis era sempre um saco, porque exigia um esforço tremendo para que eu alcançasse o pé. Tênis amarrado, saí apagando a luz da sala e fechando a porta atrás de mim. Encontrei minhas duas melhores amigas, Valentina e Josiane, já esperando por mim no pátio. Eu estava morrendo de fome, mas a Maria Eduarda ainda estava na fila da cantina. Por isso, quando a Josi se ofereceu para me trazer algo para comer, rapidamente concordei. Era melhor do que as piadinhas que sempre vinham quando eu voltava com o meu lanche. Você tá com uma cara horrorosa, a Valentina disse, torcendo o nariz. Ela também estava, pensei, mas eu nunca diria isso a ela. Valentina era uma das minhas melhores amigas, e eu a amava, mas nunca teria coragem de dizer que não era uma boa ideia colocar um piercing no nariz tão grande quanto o dela, ou que ela exagerava demais no blush. Ela podia ser extremamente dada a jogar verdades na cara dos outros, mas eu não. Nenhuma novidade nisso, resmunguei, olhando o movimento do pátio sem nenhum grande interesse. Na verdade, só tinha uma pessoa que eu gostaria que os meus olhos encontrassem, mas ele não tinha vindo para a escola. Logo, não havia nada para olhar. Duda de novo? Maria Eduarda, eu corrigi. Eu me recusava a chamá-la de Duda. Nós não éramos amigas e eu não precisava de nenhum apelido para me referir a ela. Tá, que seja, Valentina rolou os olhos. Você precisa mesmo parar de dar atenção ao que ela diz. Eu ia responder, mas vi a Josi voltando com as nossas coisas, mal conseguindo carregá-las. Um pão de queijo para ela, um refrigerante, um cachorro-quente e 2 bombons para mim. A quem estava tentando enganar? Ela não fala nada de muito absurdo. Ela é uma escrota, a Valentina afirmou, naquela convicção que não havia espaço a discussões, como só ela sabia fazer. Ela me chama de Pinóquio desde a 5ª série. E outro dia ela dispensou um cara só porque ele tinha sobrancelhas grossas demais. Ela é uma mamada que acha que é a princesa do reino dos perfeitinhos. De quem nós estamos falando? A Josi perguntou enquanto se sentava. Maria Eduarda, respondi, e ela franziu o senho. Ela é uma babaca. Pausa. Então nós três começamos a gargalhar. Às vezes parecia que o destino tinha jogado a Josi e a Valentina na minha vida de propósito, para me ajudar a sobreviver ao inferno chamado ensino médio. Eu os havia conhecido há 3 anos, durante o campeonato interclasses da escola. Eu estava no time de handball e a Maria Eduarda tinha jogado uma bola na minha cara. Ela tinha lançado com tanta força que fez o meu nariz sangrar. Então fui mandada para o banheiro. E ela continuou no time e ninguém mais tinha se incomodado em tocar no assunto. Quando entrei no vestiário com o rosto sujo, nariz sangrando e os olhos lacrimejando, dei de cara com a Val e a Josi lá dentro. Na época, eu não tinha ideia de quem elas eram.
A Josi era uma morena de cabelos muito escuros domados na base da chapinha, baixinha e desproporcionalmente bunduda, que eu nunca tinha visto na vida. E a Val era Pinóquio, a garota cujo excesso de acne, as sobrancelhas grossas demais e o nariz reto e enorme a tinham colocado no radar da Maria Eduarda. Mas quando entrei chorando naquele banheiro, isso não fez a menor diferença. Para elas, eu não era Maitê, a gorda do 9º ano. Eu era uma garota que estava machucada, chorando e precisava de ajuda. Elas então me ajudaram. E me ouviram. Eram minhas maiores e únicas amigas dentro daquela escola desde então. O que foi que ela disse agora? A Josi quis saber, mas eu dei de ombros, encarando meu cachorro quente. Eu estava morrendo de fome e de vontade, mas só de lembrar da voz irritante daquela garota já estava me sentindo culpada. Quem se importa? Vamos falar outra coisa? Sugeri, e então mordi meu sanduíche. Maravilhoso como sempre, o que só fazia piorar a minha culpa. A Valentina, para minha eterna gratidão, puxou o assunto de uma fofoca escolar qualquer, e passamos o resto do intervalo falando mal dos outros. Quando tocou o sinal, eu as acompanhei até a sala do 2º ano antes de seguir para minha. Todos os dias, pensar que eu estava na contagem regressiva para os 6 meses finais do 3º ano não fazia com que eu me sentisse melhor. Era horrível estudar praticamente sozinha. Tirando a Val e a Josi, eu não tinha amigos do meu colégio, muito menos da minha classe. O melhor que eu podia esperar dos meus colegas era que eles ignorassem a minha existência, e nem sempre eu conseguia esse feito. Quando cheguei, a professora já estava em sala, escrevendo na lousa e me olhando feio pelo atraso. Sentei, ignorando o olhar dela e de todos os outros. Peguei meu caderno, puxei uma caneta e fiquei rabiscando estrelas no topo da página enquanto a professora escrevia. Quando ela terminou e eu olhei para o quadro, tive vontade de sair correndo. 3 palavras que tornavam a minha vida impossivelmente ruim. Trabalho em dupla. Maravilha, mesmo. Em menos de 2 minutos, mãos se ergueram com nomes e mais nomes, pessoas formando dupla só pelo contato visual. Eu até tentei olhar para o lado, mas até a Carminha, a garota nerd completamente muda que se sentava na última cadeira da última fileira da sala, encolhida como se tentasse se fundir a parede, já tinha uma dupla. Que inferno! E o pior era que a minha turma tinha um número par de alunos. Então fazer trabalho sozinha nunca era opcional. Eu ia acabar na mira da professora, que escolheria alguém para fazer trabalho comigo. Super agradável. Ok, alguém ficou sem dupla? A professora perguntou. Sentindo o rosto arder, ergui a mão lentamente, escutando os vizinhos abafados daquela menina encapetada. Mais alguém? Ninguém se pronunciou. A professora olhou para o próprio diário de classe. Bem, Maitê, receio que você terá que fazer o trabalho com o Alexandre, já que ele faltou e não é dupla de ninguém. Não se esqueça de avisá-lo, hein? Meu mundo parou. Meus olhos escorregaram de repente para a cadeira vazia na fileira ao lado onde ele se sentava. Eu ia fazer dupla com o Alexandre. O Alexandre ia fazer dupla comigo. A professora começou sua aula, mas eu simplesmente não consegui prestar um mínimo de atenção. Ainda estava tentando processar o fato de que eu ia fazer um trabalho com o Alexandre. O que eu queria dizer é que eu ia ter que falar com ele, e ele ia ter que falar comigo. Eu e o Alexandre e eu. Meu Deus, isso era muito surreal. Digo, eu era apaixonada por ele há, sei lá, anos. Ele tinha entrado no colégio na 7ª série. Naquela época ele já era lindo. De lá pra cá, tinha se tornado o cara mais gato de toda a escola. Eu vivia só pra ver ele passar. Mas nunca, absolutamente nunca tinha trocado uma única palavra com ele. Eu duvidava até que ele soubesse meu nome. Eu estava com vontade de pular pela janela e morrer. Como eu podia simplesmente cutucá-lo e dizer, então, vai ter um trabalho de geografia e você é minha dupla. E pior, como eu ia conseguir fazer um trabalho com ele se eu mal conseguia disfarçar o efeito que ele tinha sobre mim? Cara, eu tava tão ferrada. Pelo resto do dia, consegui ignorar as piadinhas e as risadinhas da Maria Eduarda, colocada pelo destino cruel e pela professora de matemática para se sentar logo atrás de mim no mapa de classe. Mas também consegui ignorar 100% do conteúdo de aula. Parecia impossível me concentrar nas explicações quando eu tinha um abacaxi daqueles na mão. Eu e o Alexandre dividindo o mesmo espaço para fazer um trabalho juntos. Nunca achei que isso fosse acontecer. Em outros tempos eu consideraria sorte, mas agora que tinha se tornado real, parecia a pior coisa do mundo. Digo, era fácil estar apaixonada por ele quando a gente não convivia e ele não prestava atenção em mim. Eu não precisava esconder nada, nem me controlar, e tampouco precisava dizer a verdade, porque ele não me conhecia. Era totalmente diferente tendo que falar com ele. E se ele não fosse com a minha cara? Ou se ele não gostasse de mim, nem como colega de classe? Pior, e se ele fosse uma Maria Eduarda da vida? Eu não ia aguentar. Bufei, tentando afastar tudo aquilo da cabeça. Eu estava sendo ridícula. Era uma porcaria de um trabalho de geografia, pelo amor de Deus. Nós não íamos conviver. Nós não íamos nos tornar amigos. Tipo, eu, amiga do Alexandre. Ha! Parecia uma piada. Eu ia comunicá-lo da infeliz decisão da professora e ele ia fazer um muxoxo. Nós ficaríamos uma tarde na escola fazendo pesquisa, talvez trocássemos alguns e-mails para fazer o trabalho, íamos entregar tudo e nunca mais iríamos nos falar. Era assim que as coisas funcionavam. Pelo menos na minha vida. Quando o sinal tocou e vi o pessoal se levantando para ir embora, demorei quase 5 minutos para me tocar de que o dia tinha acabado. Amém! Recolhi minhas coisas e, como de costume, saí por último.
Minha mãe estava me esperando na saída, como todos os dias, com o Luca, meu irmão pentelho de 10 anos, já sentado no banco traseiro, pulando e reclamando que estava com fome. Você demorou, assim a gente vai se atrasar, minha mãe ralhou logo que entrei no carro. Eu ainda estava meio atordoada, então só consegui perguntar, atrasar pra quê? Pro médico, é? O carro entrou em movimento assim que fechei a porta. Vou deixar o seu irmão na casa da avó Lúcia e a gente sai correndo. Médico? Que médico? Então me lembrei que hoje era dia da maldita consulta mensal com a tal endocrinologista que a minha mãe tinha arrumado há uns 3 meses. Na sua mais nova invenção para tentar me fazer com que eu perdesse peso. Saco. Como sempre, eu não podia reclamar, então joguei a mochila no banco de trás e adormeci no banco, remoendo a fome e tudo que eu sabia que a médica iria me dizer de ruim. Ela e minha mãe podiam ser irmãs de tão insuportavelmente chatas que eram. Estavam de mãos dadas na incrível missão de tornar a minha vida um inferno diet. Quando acordei, minha mãe estava me cutucando com uma barrinha de cereal que não parecia nem um pouco apetitosa. Como eu sabia que só poderia comer quando chegasse em casa, engoli aquele troço rançoso imaginando que era uma barra de chocolate, sem a menor esperança de que aquilo fizesse o gosto mudar. Mamãe estacionou em frente à clínica. Descemos e logo me sentei novamente, numa daquelas cadeiras desconfortáveis e gélidas de sala de espera. A rotina já me era conhecida, mas nem por isso havia se tornado menos chata. Sentar, preencher aquela fichinha irritante e esperar por mais ou menos 1 hora além do horário em que você deveria ser atendido. Toda vez era assim, e toda vez eu ficava irritada. Eu não era exatamente pontual, mas esperava que pelo menos os médicos tivessem algum tipo de consideração com horários. Fosse como fosse, sentei e esperei, lutando contra o sono enquanto tentava extrair uma leitura labial da TV, que apesar de estar ligada num jornal qualquer, não emitia um só ruído. Então, finalmente, com impressionantes 48 minutos de atraso, fora os 15 minutos que nós havíamos chegado antes do horário marcado, fui chamada. Escoltada pela minha mãe, fui ao consultório, onde a doutora já estava à minha espera, com seus cabelos ruivos tingidos num coque e aquela falsa cara de boazinha. Na real, ela era um capeta em forma de gente. Tudo bem, querida? Ela perguntou quando entrei. Acenei, mas não respondi. Mamãe mal tinha fechado a porta quando ela perguntou. Então, como está a dieta? Abri a boca para falar, mas minha mãe foi mais rápida. Eu odiava aquela mania idiota dela de responder quando a pergunta tinha claramente sido dirigida para mim. Mas fiquei quieta enquanto ela fazia o seu discurso. Bom, ela teve um pouquinho de progresso. Já está comendo salada junto com as refeições e conseguiu cortar o refrigerante. Bom, muito bom, a médica concordou, anotando qualquer coisa que para mim só pareciam rabiscos. Mas ela não quer fazer exercícios, inventa uma desculpa para tudo. Não é bem por aí, comecei a falar, mas ela me cortou, para variar. Ah, é por aí sim, senhora. Academia não quer, natação não quer, dança não quer, dar uma voltinha no condomínio com aquele seu amigo desocupado não quer. Tive vontade de dizer algumas palavras bem feias, especialmente sobre ela meter Isaac no meio daquilo, mas fiquei quieta. Barraco no consultório era tudo que eu não precisava. Eu tento explicar que ela não vai perder peso se não fizer exercícios, mas ela não me escuta. Sua mãe tem razão, Maitê, a médica concordou, e eu me perguntei por que a minha mãe não se separava do meu pai e se casava com aquela megera. Elas claramente tinham sido feitas uma para outra. Só a dieta não resolve, você precisa fazer algo para acelerar o seu metabolismo. Tá, murmurei, olhando para baixo. Promete que vai tentar? Tá. Ok, vamos pesar? Pode tirar a roupa. Quis me enterrar ali mesmo. Era sempre a parte mais humilhante. Não só porque eu ficava de calcinha, sutiã e meia na frente da médica, mas porque ela fazia questão de anunciar o meu peso tão alto que eu tinha certeza de que toda a zona sul de São Paulo podia escutar. Mesmo assim, me despi e subi na balança gelada, que sempre chacoalhava tanto que eu tinha a impressão de que ia cair. Fechei os olhos para não enxergar os números, mesmo sabendo que o veredicto seria gritado a plenos pulmões em poucos instantes. Vamos ver, 90 e... pequena pausa. 94 quilos e 800 gramas. Olha só, 1,2 kg a menos desde a sua última consulta. Por favor, liberem os fogos de artifício. Eu perdi 1 quilo em 1 mês. Ela só pode estar de brincadeira, né? Forcei um sorriso enquanto enfiava o uniforme rapidamente de volta. Meses de tratamento e eu não tinha perdido nem 3 quilos ainda. Ela só podia estar maluca se achava que eu ia comemorar alguma coisa. Não tinha avanço nenhum naquilo. Eu ia engordar mais 800 gramas só de olhar para o almoço quando chegasse em casa. Quase não escutei as recomendações que vieram em seguida. Era sempre a mesma ladainha de força de vontade, aliada a exercícios físicos e pouca comida. Fiquei aliviada quando enfim deixamos o consultório. Ou quase. Minha mãe parecia tão insatisfeita quanto se a médica tivesse dito que eu tinha engordado 20 quilos. Preferi nem dar trela para uma nova série de discussões, como as que tínhamos com tanta frequência sobre aquele tópico particular. Ao invés disso, tornei a dormir assim que o carro entrou em movimento. Chegando em casa, deixei a mochila na sala e troquei de roupa rapidamente, enquanto a minha mãe esquentava alguma coisa para eu comer. O menu do dia era exatamente o mesmo da noite anterior. Um bife, um ovo cozido, uma colher de arroz e salada suficiente para manter um cavalo vivo por 1 semana. Engoli aquela monstruosa quantidade de comida sem sabor, peguei meu material e as chaves da porta e desci para a casa do Isaac, sem avisar aonde estava indo.
Toquei a campainha menos de 1 minuto depois, e em questão de segundos o Rodney, o maltês irritante da família, estava latindo de maneira estridente. Isaac abriu a porta pouco depois, e o praguinha do cachorro tratou de raspar aquelas unhas afiadas nas minhas pernas, enquanto latia e puxava a barra da minha calça de moletom com os dentinhos afiados. Achei que não viesse hoje, o Isaac disse, me deixando entrar. Revirei os olhos. Tive médico. Que droga? Quer almoçar? Sempre. Isaac morava no apartamento exatamente abaixo do meu desde que nós dois tínhamos 9 anos. A família dele tinha trocado o sol e a má situação financeira que tinha no Rio de Janeiro pelo clima instável e um emprego garantido em São Paulo. Não me lembrava exatamente como, mas tínhamos ficado amigos rapidamente. Desde aquela época, praticamente todas as tardes eu batia ponto na casa dele, simplesmente pela companhia. Ele era meu melhor amigo e eu a dele. Não havia nada sobre mim que o Isaac não soubesse, e justamente por isso, há muito tempo, ele me esperava para almoçar. Compensei a falta de comida do almoço com um pouco da mistureba à la Isaac. Um prato extremamente complexo que envolvia uma omelete recheada com qualquer coisa que a gente achasse válida dentro da geladeira. Enquanto ele fritava o negócio, eu fui pegando os pratos e os talheres. Conhecia a casa de Isaac tão bem quanto a minha, e às vezes até melhor do que ele. Como foi lá hoje? Ele perguntou de repente. Lá onde? No médico, saco. Ah, você sabe. Sei. Não falei mais nada. Eu nem precisava olhar pra ele às vezes para que o Isaac soubesse exatamente o que eu estava pensando, ou o que tinha acontecido comigo. Uma frase monossilábica muitas vezes bastava. Você tá legal? Ele quis saber. Pensei nisso por um segundo. Tô. Certeza? Estaria melhor se você acabasse logo de fritar essa porcaria. Quer que eu te ensine como se faz? Você é uma delicadeza tão sutil que às vezes eu nem percebo, sabia? Nós dois rimos e ele enfim desligou o fogo. Comemos de pé ali mesmo do balcão da cozinha. E aí, o que mais aconteceu hoje? Senti meu rosto esquentando e me perguntei se estava tão na minha cara assim. Eu tinha esquecido daquilo por um tempo, mas agora tudo estava voltando. Eu não queria encarar como algo maior do que realmente era, mas não consegui evitar. Tenho um trabalho em dupla de geografia para fazer. E daí? Adivinha quem é a minha dupla? O Isaac riu e baixou os olhos. Coitado. Ele gritou muito? Atirei um naco de mistureba nele. Isaac não se protegeu a tempo e o pedaço de omelete desceu pelo seu rosto até chegar na camiseta limpa. Apesar da gracinha, nós dois estávamos rindo. Ele sempre me zoava daquele jeito, mas eu sabia que não era por maldade. Pelo menos ele não. Ele nem estava lá. Nós dois sobramos e aí deu nisso. Quero só ver se você vai conseguir fazer algum trabalho estando perto dele, o Isaac brincou. Vai ficar toda... Ai, Ale, você brilha mais do que os Estados Unidos em tempo de globalização. Ele completou, imitando a minha voz. Gargalhei tão forte que voaram pedaços de comida de uma maneira nada bonita. Ai, Ale, o seu corpo é mais bonito do que o cerrado brasileiro. A cada nova gracinha era um pedaço de comida que decolava em direção a ele. Depois de poucos minutos, eu já estava ofegante de tanto rir, e tanto Isaac quanto o chão da cozinha estavam cheios de pedaços de omelete recheada. Quem ficou feliz foi o Rodney, que encheu o bucho enquanto a gente ria. Então resolvemos limpar a cozinha. E você, o que tem de novidade? Perguntei, lavando a louça enquanto Isaac passava um pano molhado no chão para tirar a gordura. Meu pai me deu uma câmera nova. Sério? Mas nova pra usar ou nova pra coleção? Nova pra coleção. Então deve ser uma velharia caindo aos pedaços. Você é uma velharia caindo aos pedaços. Mais respeito com as minhas câmeras. Isaac era apaixonado por fotografia desde criança. Paixão que havia herdado do pai. Embora hoje em dia ele fosse muito mais ligado nisso do que o seu Oswaldo. Além das várias câmeras que ele tinha para fotografar, ele colecionava objetos antigos relacionados à fotografia. Seu quarto estava cheio de rolos de filme, alguns que nunca tinham sido usados. Alguns em cujo negativo ainda dava para ver as imagens fotografadas pelos antigos donos. Fotos velhas da sua própria família que ele havia restaurado durante um curso de férias e, principalmente, câmeras. Modelos e mais modelos incrivelmente velhos e caros pela sua raridade. Seu Oswaldo tinha se tornado especialista em identificar câmeras antigas e arrematá-las para o filho, às vezes por uma mixaria daqueles que não sabiam seu real valor, e às vezes por quantias tão altas que eu me perguntava se valia mesmo a pena. Mas de todas elas, Isaac e seu Oswaldo cuidavam com tanto amor e zelo que eu sabia que não havia nada no mundo mais valoroso para eles. Por isso, quando eu ofendia, mesmo que de brincadeira, sua preciosa coleção, o Isaac só faltava pular no meu pescoço. Era divertido fazer isso com ele, só pra ver o seu instinto de proteção. Eu chamava ele de mamãe, às vezes, só pelo prazer de deixá-lo cada vez mais irritado. E o que mais? Perguntei, segurando o riso. Vou fotografar a Janaína amanhã. Eu conheço ela? De onde ela é? Do meu colégio. Aqui ou na casa dela? Na casa dela. Pra aproveitar melhor a luz? Isso aí. Dei uma risadinha, mas não achava tanta graça. Sua paixão também tinha acabado por ajudar Isaac a conseguir garotas. Só do colégio dele eu já tinha perdido as contas de quantas ele havia fotografado. Ele nunca me mostrava as ditas fotos depois, e eu nunca pedia pra ver. Aquele tinha se tornado o seu maior charme. Não que ele não fosse charmoso nem bonitinho, mas ao meu ver, ele não era exatamente o que a maioria das meninas procuraria num cara.
O Isaac tinha o cabelo meio comprido, sem corte definido e na altura do ombro. Era alto, mais alto até do que eu, que tinha 1,70 m. E magricela, e ainda usava aparelho na parte de baixo dos dentes. Tinha aquele ar meio geek, mas apesar de tudo isso, seu rosto não era esquisito como era de se esperar. Ele tinha maçãs do rosto finas e o nariz nas proporções corretas. A boca era grande, mas de lábios finos e, graças a mim, as sobrancelhas que emolduravam seus olhos atentos nunca estavam grossas demais. Quando ele deixava a barba crescer, formando um cavanhaque, ficava até muito bonito. Ele não precisava daquela desculpa idiota de fotografia para pegar ninguém. Mesmo assim, ele a usava. E ao contrário de mim, que no auge dos meus 17 anos nunca tinha namorado ninguém e só havia dado um beijo na vida toda, ele tinha uma história nova a cada 2 semanas. Garotas da sua escola, alguém que eu não conhecia do condomínio, uma menina que ele conheceu no aniversário de fulano, a prima bonita de algum amigo. Minha sorte era que o Isaac era extremamente desapegado, senão eu já teria perdido meu melhor amigo para alguma namorada. Depois que a cozinha estava mais ou menos no lugar, fomos pro quarto dele. Deitei na cama constantemente desarrumada de Isaac enquanto ele pegava da sua prateleira superior, onde suas câmeras de estimação ficavam expostas sob uma cúpula de vidro feita sob medida para protegê-las do pó, da umidade, do oxigênio, de raios lasers alienígenas, mas especialmente dos dedos curiosos. A sua nova aquisição. Eu era uma das poucas pessoas a quem Isaac permitia a honra de tocá-las. E isso apenas porque ele a segurava enquanto eu o examinava com dedos carinhosos. Um toque um pouco mais brutal e ele me arrancaria o fígado. A câmera que ele pegou era preta e incrivelmente compacta, em comparação com outras máquinas pesadas e grandes que ele tinha ali. Tinha uma espécie de flash em cima e o metal ao redor da lente era dourado, parecido com um relógio. Estava bastante gasta e suja e fedia como se tivesse sido recém-tirado de um túmulo. O que provavelmente era verdade. Mas convivendo com Isaac, eu tinha aprendido a ver a beleza nesse tipo de coisa. Isaac se sentou na beirada da cama e eu ao seu lado. Suas mãos seguravam a câmera como se ela fosse um bebê e pudesse quebrar. Tive que chegar tão perto para conseguir ver direito que meu rosto estava praticamente colado no dele. É uma UR da Leica, ele me explicou. Fabricada em 1914, mais ou menos. É linda, né? É bonita, sorri, tocando de leve sua estrutura. Onde seu pai conseguiu? Mercado Livre, acredita? E o cara pediu uma miséria, nem R$300 por essa belezinha. Engoli a informação de que havia muita coisa melhor e mais nova que ele podia comprar com quase R$300. Ele viria pra cima de mim com aquele discurso de "Você sabe quanto vale uma peça rara?" que eu simplesmente não estava a fim de escutar pela 27ª vez. Então ignorei. Um achado, eu disse, e ele apenas concordou. Pena que não funciona mais. Tá vendo isso aqui? Ele me apontou o espaço da lente, aquele que parecia um relógio do lado de fora. Quebraram a lente, e eu e meu pai demos uma olhada e o obturador também já era. Essa vai ficar só na prateleira mesmo. Ficamos 1 minuto só olhando pra câmera. Então aquela posição torta na qual o Isaac estava me esforçando a ficar só por medo de esticar a droga da câmera na minha direção, começou a se tornar realmente incômoda, e eu me deitei de novo. Então, qual é a boa de hoje? Perguntei enquanto Isaac colocava a câmera de volta no seu lugar sagrado. Que tal você fazer a sua lição enquanto eu jogo videogame e depois eu te deixo brincar com a minha Polaroid? Ele sugeriu, já ligando o console do PlayStation 3. Bufei, mas a perspectiva de ele me deixar tirar algumas fotos sem nenhum apuramento técnico, como ele dizia, e gastamos seu precioso filme de Polaroid me deixou mais animada. Fechado. Mas você vai ter que me deixar tirar uma foto sua. Vai sonhando. Ok, esse foi o primeiro capítulo do Amor Plus Size. Eu não tenho a melhor leitura do mundo, não sei fazer vozes para vários personagens, mas enfim, eu espero que vocês tenham curtido. Como eu mencionei no começo do vídeo, o link para vocês baixarem o primeiro capítulo vai estar aqui na descrição. E junto também vai estar o link pro livro no Scooby. E, enfim, se vocês se interessarem, adiciona lá na estante. Se vocês curtiram esse vídeo, deem um like, compartilhem com pessoas que vocês acham que podem gostar dessa história. E eu espero muito em breve voltar com mais notícias de Amor Plus Size pra vocês. E por hoje é isso. Beijos e até mais.